Pô, professor, e se eu quiser fazer com que ela acenda só com 5% da sua capacidade? Nesse caso que a gente tem dificuldade. Ah, só 10% da capacidade. A gente tem dificuldade. Por quê? Porque eu não quero ficar sem você, eu quero te ensinar cada vez mais eletrônica, então não esqueça de cravar o dedo no like, na inscrição no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube mandar os vídeos do Eletrônica Fácil para você aprender mais e ser um faixa preta no mundo fantástico da eletrônica. Posso contar com você? Rapidinho aí, clique, 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 prontinho, eletrizou, cargas positivas e agora vamos para cima. Perfeito, pessoal? Vou ligar aqui o positivo na saída, mais negativo aqui no comum. Perfeito? O nosso cabo de alimentação positiva, ó, cabo banana com alimentação positiva, eu liguei aqui nesse conector de distribuição e aí um cabinho aqui com terminal do PON, o famoso cabo para Arduino, né? Tá bom? Liguei aqui no positivo da nossa fita de LED e o negativo fiz a mesma coisa, liguei no outro conector. E aí, de um jumperzinho para Arduino, liguei aqui na cor azul. Legal? Então, nós fizemos o teste aqui da cor azul. Perfeito? Vou desligar aqui a lâmpada do nosso querido laboratório para vocês enxergarem até melhor. Vou tirar o negativo aqui do azul e vamos colocar na próxima cor, ó. Vermelho. Vou colocar na próxima cor agora. Verde. Perfeito? Então, só mudando a nossa referência negativa, ó, azul, vermelho ou verde, a gente tem o quê? A troca da cor. Perfeito? Então, imagine, por exemplo, que você tem lá um Arduino, você tem um circuito digital que está controlando essa fita. O que ele tem que fazer? Ele tem que ligar um transistor ou ativar um MOSFET, por exemplo. E aí, ativando um MOSFET ou um transistor bipolar, ele mandando negativo para cada uma das cores, você vai mesclando qual é a cor que você quer gerar na sua situação, problema, na sua iluminação maravilhosa. Fechou? Então vamos mudar a tensão da nossa fita de LED para notarmos o controle de potência de forma sensacional. Tá bom, pessoal? Legal? Vamos variar a tensão, ó. 12 volts é a tensão nominal para que a fita de LED funcione com sucesso. Perfeito? Na nossa fita de LED aqui, nós temos esses 12 volts aplicados de 3 em 3 LEDs, tá? De 3 em 3, e esses 3 LEDs ainda estão interligados num resistor, legal? Onde esses 12 volts são aplicados nesse ramo, fazendo com que eles funcionem com sucesso. Beleza? Então, 12 volts aplicado nos 3 LEDs mais resistor, fita de LED em seu funcionamento nominal com uma corrente de 120 mA. Vamos diminuir agora de 12 para 11, diminuindo a tensão, diminui a corrente, diminui a potência. Vamos lá? Ó. Diminuiu um pouquinho a luz, então o controle aconteceu com sucesso. Vamos para 10 agora. Baixou mais um pouquinho, para 9. Muito bem, para 8 agora. Muito bem, e agora para 7. Olha só que bacana, pessoal. De 8 volts para baixo, nós não temos uma tensão suficiente para que os LEDs que estão interligados na fita de LED acendam de forma show de bola. Ou seja, nós só conseguimos controlar o funcionamento da fita de LED de 8 volts a 12. Então nós temos um controle de potência aqui da fita de LED, até temos, ó, de 12 para 8 e de 8 para 12. Porém, acaba sendo um controle muito rígido. Eu tenho um pequeno intervalo só do controle de potência, né? Pô, professor, e se eu quiser fazer com que ela acenda só com 5% da sua capacidade? Nesse caso que a gente tem dificuldade. Ah, só 10% da capacidade? A gente tem dificuldade. Por quê? Porque aplicando os 8 volts, nós não temos tensão suficiente para que os LEDs associados possam então entrar em condução e fazer com que exista a conversão da energia elétrica em energia luminosa. Legal? Então, no método convencional de variar uma tensão contínua e linear, o único controle que a gente conseguiu foi de 8 a 12 volts.
Perfeito? Agora vamos ver esse controle aqui feito com o nosso maravilhoso sinal PWM. Vamos para cima. O que é importante você entender? Que quanto maior o duty cycle, maior a largura do pulso, maior a largura do tempo em alto do sinal PWM, maior a geração de trabalho da nossa carga. Então mais a fita tem que acender. Quanto mais estreitinho, menor a largura do pulso, mais apagada a fita tem que ficar. Legal? Nesse momento, nós temos então a frequência do PWM em 1 kHz, tá? Tensão máxima do PWM é 10 volts, está fazendo o disparo lá do gate do MOSFET, certo? E nós temos aqui um duty cycle, gente, de 10%, então bem pequenininho, tá? Eu vou colocar aqui, ó, setinha para o lado, e eu vou diminuir para 1%, ó. Olha só que sensacional, pessoal. 1%. Inclusive, agora a gente vai diminuir de 1%, ó. 0,9, 0,8, 0,7. Então, olha a precisão que esse sinal PWM está controlando o percentual de trabalho que a carga está gerando, pessoal. Olha só. 0,2, 0,1. Isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é 0,1%. Você só consegue isso aqui com o sinal PWM, gente. Já já vou falar o porquê. Tá bom? E lembra lá que com a nossa fonte linear, a gente só conseguiu fazer o controle da potência da fita de 8 a 12 volts. Aqui a gente está com uma tensão média de milivolts, pessoal. Legal? Com 0,1% estamos gerando um trabalho maravilhoso. Vamos diminuir ainda mais o duty cycle, ó. 0,09, 0,8, 0,7, 0,6... 0,5, 0,4, 0,3 e ainda você consegue ver a fita acesa. 0,2, 0,1 e ainda, gente, olha só, então 0,2, gente. 0,02% de duty cycle, ou seja, 0,02% do sinal em alto e a nossa fita ainda está gerando trabalho conforme vocês estão vendo aqui. Olha só que precisão, tá? E agora a gente vai aumentar então, pessoal, tá bom? Nós vamos aumentar a largura do pulso. E quanto maior a largura do pulso, maior o duty cycle, maior a geração de trabalho aqui na fita. Vamos lá? Então, olha só. 0,05. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir mais rapidamente agora, ó. Tá bom? Vou tocar aqui pro lado, ó. 4. Vamos acertar aqui em 0,7%. Legal, ó. Então vamos lá. 1% de PWM, gente, de duty cycle, ó. 1, 2, 3. Olha que lindo, gente. 4, 5, 6. E vejam aqui no osciloscópio aumentando a largura no pulso também, tá bom? Então 7, 8, 9, 10%, 12, 20%, 30% de largura do pulso, 40% de tempo em alto, 50% de tempo em alto. E olha só que interessante, pessoal, a tensão média desse sinal PWM é a tensão máxima vezes o duty cycle. Ou seja, a tensão máxima próxima a 10 volts, duty cycle 50%. Então a tensão média desse sinal que está variando entre 0 e 1 aqui, ó, 0 e 10 volts, perfeito? 50% de 10, 5 volts. Se eu colocar aqui 60% de duty cycle, vai dar uma tensão próxima a 6 volts de média. Porque eu tenho 10 volts de máximo, vezes 60% do tempo, 60% da largura do pulso em 1 e 40 em 0. Então, 60% de 10 e tensão média é igual a 6 volts. Então, isso aqui está gerando um trabalho de 60% aqui na fita de LED. E lá no gate do MOSFET como se fosse uma tensão média de 6 volts. Tá bom? E aí, olha só. 80%. 99%. Pessoal, olha só que brilho incrível, maravilhoso e show de bola aqui da nossa fita de LED. Tá bom? E só para você poder ter um comparativo, tá bom? Ó, aqui a gente está em 99%, vou colocar 1%. Só para você ver a diferença da geração de trabalho. 1%. E agora de novo, 99%.
Legal? Incrível, né, gente? Não é magia, é tecnologia e muito conhecimento, tá? E isso aqui, se você aplicar o PWM num motor DC, você vai controlar a velocidade do seu motor DC. Se você aplicar o PWM numa resistência de aquecimento, você vai controlar o percentual de potência que está indo para ela consecutivamente, o quanto ela vai aquecer mais rápido, mais lentamente, ou vai manter no limiar pré-determinado. Se você jogar o PWM numa fonte chaveada, se você pegar esse sinal aqui e jogar lá na fonte chaveada, lá no transformador Chopper, o que você está fazendo? Você está aumentando a largura do pulso, deixando mais tempo primário ligado, menos tempo primário ligado, inclusive daí por consequência mexendo na tensão que está sendo induzida lá no secundário do transformador Chopper da fonte chaveada, automaticamente mexendo na tensão média DC, que vai ser retificada e filtrada lá na saída da fonte. Perfeito? Você pode também trabalhar com PWM no que, pessoal? Em inversores de frequência, né? Nos equipamentos que controlam a velocidade dos motores de indução trifásico. Legal? O PWM pode ser aplicado em inúmeras áreas do fantástico mundo da eletrônica. Legal? Eu posso trabalhar com PWM também no controle de vazão, estou deixando mais tempo ou menos tempo uma determinada válvula aberta para aumentar a vazão dela ou diminuir. Posso pegar esse sinal aqui e aplicar num filtro, deixar ele tendendo a contínuo depois, né, com uma determinada tensão média. Então, aí é como eu sempre digo, né, pessoal, a necessidade é quem faz a causa, a mãe da invenção, e com o sinal PWM a gente vai conseguir controlar a potência média de inúmeras cargas em corrente contínua de forma incrível, show de bola e espetacular. Tá bom? Mas qual é o segredo, né? Qual é o segredo para que um duty cycle tão pequenininho, né? Como que pode 1%, né? Como que pode 1%, uma largura tão estreitinha assim, controlar e manter a fita de LED ligada, sendo que 8 volts na nossa fonte de alimentação ajustável foi o mínimo que a gente conseguiu deixar para controlar a iluminação dessa fita, gente. A questão é a seguinte, que quando a gente colocou 8 volts aqui na nossa fita de LED, os 8 foram inseridos no ramo da nossa fita, correto? E no ramo tem o que? 3 LEDs interligados e um resistor. Esses 8 volts aplicados nesse ramo é o mínimo que vai acontecer para que a tensão se divida entre os LEDs e isso faça com que eles acendam. Abaixo disso, a tensão é insuficiente para que, se dividindo cada LED, acenda. Então eles vão ficar apagados. E aí o que acontece? Por que com 1% de duty cycle você consegue fazer o controle, ou até menos, né? De duty cycle você consegue fazer o controle da potência dessa fita de LED? Porque por mais que fique muito pouco tempo ligado, mas quando o sinal está em on, a tensão máxima dele que está indo para a carga de 12 volts, que é a tensão da nossa fonte aqui, ó. Tá bom? E nesse mínimo tempo de 1% que está em 12 volts, o 12 é o suficiente para que esse ramo funcione com sucesso. Então esse 1% de tempo que a onda está ligada, que está colocando o MOSFET em saturação e que está fazendo a fita de LED funcionar, 12 volts mandando para cá, a gente divide entre os LEDs e o resistor, vai circular uma corrente elétrica sensacional e a nossa fita vai funcionar com sucesso. E aí, automaticamente, quanto mais tempo a gente deixa em 12, dentro de um ciclo, né, dentro de um ciclo que 0 e 1 do sinal PWM, mais tempo ligado, maior é a geração de trabalho da nossa fita de LED, maior é o brilho. Porque você tem mais tempo de circulação de corrente, mais tempo aplicado à tensão, maior tempo de aplicação de potência. Tá bom? Então, quanto mais tempo a gente deixa a fita ligada, mais ela recebe corrente, mais ela gera trabalho, mais a percepção visual de que ela está acendendo muito mais forte. Quanto menor é o duty cycle, menor é a largura do pulso, menos tempo ela está energizada, menos trabalho ela gera, automaticamente o controle de potência está acontecendo aqui na sua frente de uma forma maravilhosa, incrível e espetacular. E sem o PWM, como a gente faria isso? Tipicamente não faria.
Então o PWM ele traz para nossa mão, para nossa causa prática, a capacidade técnica de você controlar a potência média de uma carga em corrente contínua, variando a largura do pulso, numa velocidade rápida, para que esse liga e desliga não seja perceptível na visão humana. Tá bom? Nacional essa Masterclass, né, pessoal? Vale o seu like, a sua inscrição no canal. Compartilhe esse vídeo com mais e mais pessoas e não esquece que se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol Technologies, fonte de alimentação ajustável, osciloscópio, gerador de funções, você pode clicar no link aqui da descrição do vídeo. Acesse lá o site da Rigol, vê os diversos distribuidores da Rigol no Brasil e usando o cupom EFÁCIL5 você ganha 5% de desconto na compra do seu Rigol para turbinar a sua bancada de eletrônica e deixar ela cada vez mais faixa preta, maravilhosa e show de bola, tá bom? Tem outros links aí na descrição para você baixar um e-book gratuito, conhecer a loja Eletrônica Fácil e vamos para cima que juntos somos mais fortes e chegamos mais longe sempre. Fechou? Deixa a hashtag PWMTop. Obrigado, Rigol. Valeu, um abraço, tamo junto. Fiquem com Deus e vamos pra cima!